Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Clima. Tudo bem com vocês? Quem for chegando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje, como vocês podem ter visto nos nossos posts do Instagram, a gente vai falar sobre IoTs ou IoTs, né? Para quem não conhece, é a internet das coisas. E a gente está com um convidado muito especial aqui, mas enquanto eu estou aguardando a chegada dele, né? Eu quero convidar todos vocês a se inscreverem, curtirem nossos posts, se inscrevam no nosso Instagram, se inscrevam também no nosso canal no YouTube. Lá vocês vão poder ver várias outras séries falando sobre vários conteúdos interessantes da nossa área, não só da atuação na prática, né, no campo, no dia a dia de campo, como também no escritório, liderança, recursos humanos. Então a gente está voltando agora, mas lá no nosso canal tem muito mais conteúdo, né? Então fiquem à vontade, corre lá, se inscreve, curte, compartilha nosso conteúdo. Bem-vinda, Fabiano. Muito bem-vindo, seja bem-vindo, boa noite. Para quem tá chegando aí, vamos disparar o aviãozinho para todo mundo, certo? Vamos lá, pessoal, aguardando aqui o nosso convidado. O Caleb também está chegando. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver por aí, me dê um retorno se estão me ouvindo bem, se a imagem tá boa. Essa é a nossa primeira série de lives de 2022, mas em 2022 a gente está com vários projetos para vocês. Então fiquem ligados no nosso trabalho aqui, no nosso canal, no nosso Instagram, que a gente vai postar aqui muita coisa bacana ainda. Não se esqueçam que a gente também tem todo esse conteúdo de podcasts disponível nas plataformas de streaming mais conhecidas, né? Como Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music Player, também estamos lá, entre outras. Vocês podem acessar e consumir o nosso conteúdo gratuitamente, né? Mas caso vocês tenham interesse de apoiar o nosso projeto, também é possível. É só vocês entrarem em www.apoia.c/canal Clima e apoiar o nosso projeto. A gente vai ficar muito feliz, o Caleb principalmente, né? E estamos aqui para mais uma série de lives. Deixe seu comentário, compartilhem com todo mundo, digam se vocês estão gostando, se não estão. Eu tô aqui já mandando para todo mundo, enquanto eu aguardo o convidado adentrar aqui o nosso ambiente virtual para a gente começar a conversar. Oi, Caleb, tudo bem? Acabei de ver você aqui. Caleb, aproveitando que você tá aí, manda para todo mundo também. Pede pro pessoal compartilhar, curtir o nosso conteúdo aqui, entrar na live e interagir com a gente. Eu tô esperando o convidado aparecer para começar a conversa. Só um minutinho que eu estou falando com ele. Bom, vamos lá. Leandro, assim que você estiver a postos, já estou aqui numa live no Instagram. Estou te esperando. Vamos lá. Daniele Tavares, bem-vinda, tudo bem? Fala, Caleb. Já tô por aqui, ó, só esperando o Leandro. Dá um oi. Vamos lá, pessoal. Compartilha, manda para todo mundo. Conexão está péssima. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Ah, já sei. Não, estava conectado no Wi-Fi. Olha só, olha a falha acontecendo. Agora acho que vai ficar melhor. Tá melhor, Dani? Tá melhor aí, pessoal? Quem tiver online, me dê um retorno. Agora acho que tá melhor. Vamos lá. Bom, enquanto eu espero aqui o convidado, Caleb também, tô esperando você entrar aí, adentrar o bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre a internet das coisas e eu queria aproveitar e perguntar para quem tá aí, quem conhece a internet das coisas, quem sabe o que é, né? Olha, a ProRound tá aqui, agora sim. Bem-vindo, Leandro. Vamos lá, é só você... Vou ver se eu consigo te convidar aqui, tá, Leandro? Acho que eu consegui.
Leandro, você precisa de uma versão mais recente aqui do seu Instagram para eu conseguir te convidar. Você consegue participar com o seu Instagram pessoal? Vamos lá, o Caleb vai entrar aqui. Cris Machado. Boa noite, Cris Machado. Oi, Caleb. Tudo bem? Boa noite. Boa Tudo noite. jóia. Eu ia falar que não tava te ouvindo, mas agora foi só um atraso aí Ah, no maravilha. áudio. E Eu tô aí, só falando aqui com o Leandro, que ele teve um probleminha aqui para entrar, mas daqui a pouquinho ele já tá aqui, tá ótimo, tá ótimo. Enquanto isso, o tá? pessoal também já vai entrando aí. A gente já vai Isso, eu ser. tava falando aqui pro pessoal se inscrever no nosso canal, no nosso Instagram e curtir o nosso conteúdo, compartilhar, dizer que tem muito mais lá no. Aqui é só uma palhinha, né? Tem muito mais lá no nosso canal no YouTube. Esse ano a gente está com uma programação bem legal, né? Tem uns convidados bem legais para vir para compartilhar conteúdo. Essa semana a gente vai estar Isso. falando sobre internet das coisas, né? O que é a internet das coisas, tal do IoT, que já está aí no mercado há muito tempo, né? Não é novidade, mas tem muita gente que não conhece, né? Não sabe. Tem pessoas que usam, né, que já estão aí aproveitando, né, essa tecnologia, mas não sabe exatamente o que é a internet das coisas, né, que faz parte de uma tecnologia que vem aí para somar no nosso dia a dia. E tem muito a crescer, né? Então, essa semana a gente vai estar falando sobre isso aí. E nas próximas semanas aí, nos próximos meses também tem muita coisa boa. Ó, Leandro, se você estiver aqui entre nós, eu tentei adicionar o seu Instagram pessoal, mas falhou. Tenta entrar novamente. Boa noite, Fábio. Tudo bem? E aí eu te coloco de novo aqui na conversa. Eu tô conversando aqui com ele, Caleb. Ele teve um probleminha lá que o Instagram dele, eu acho que não reconheceu a. Não Ah, tá. consegui puxar ele aqui pra conversa. Eu tô tentando de novo. Tá ótimo. Só um minutinho. Deixa eu colocar o tema aqui, vou fixar aqui o nosso título. Pode pôr. Fica à vontade. Hoje nós vamos falar. Desculpem pelo atraso. Eu ia falar assim, pessoal, desculpem o atraso, a gente está retornando agora, esse é o nosso primeiro projeto de 2022. Teremos um 2022 aí muito grande, né? Muita coisa para fazer. Agora acho que a ProRound consegue. Mas estamos retornando aqui, a gente estava de férias, estamos em clima de férias ainda, estamos retornando aos pouquinhos. Agora Aqui sim? está ele. Agora sim, Leandro, tudo Agora bem? sim, agora sim. Beleza, gente. Tá Desculpa o ótimo. atraso aí. Bem-vindo, hein? Obrigado pelo tempo, pela oportunidade de a gente bater um papo sobre coisas legais hoje. Então vamos em frente. Sim, sim. Eu que agradeço a sua disponibilidade por vir aqui conversar com a gente, né? Trazer um pouco do conteúdo, né? Dessa tecnologia que você trabalha, você atua aí na sua empresa, né? E dizer pra gente, assim, o que que é. Tirar várias curiosidades aqui. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito curiosa, não sei o Caleb, mas eu gosto de saber das coisas. É um prazer, Caleb. Olá. Mariana já se conhece há um tempinho, né, Mário? E Sim. Eu não primeira vou vez. falar aqui que a gente se conhece há um tempinho razoável. Bacana, muito bom. Ai, Seu cara. podcast, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente está aqui em forma de live, né, com um papo, né? E daqui a pouco a gente vai colocar esse conteúdo também no YouTube. Então seja bem-vindo aí para compartilhar. Você tem muita coisa aí Isso, que trazer para a gente, né? Então fica à Ba- vontade. exatamente. Bacana. Leandro, Diga aí. eu te conheço, né, há um tempo. O Caleb acabou de te conhecer e as pessoas que estão nos assistindo ainda querem te conhecer. Fala um pouquinho de você pra gente, só pra gente se situar. Antes de mais nada, sou marido, pai, certo? Da minha Marininha, casado com a minha amada Carol. Como em negócios e na área de engenharia, na verdade, que a gente está batendo papo aqui hoje, eu gerencio hoje a Vetor Frio e Clima, que é uma empresa de instalação e manutenção de ar-condicionado corporativo, uma empresa de mais de 30 anos de mercado, veio de pais e avós, e etc. E vendo toda essa dinâmica de como é que é o processo de gestão de manutenção e equipamentos, a gente, junto com meu irmão, fundamos a ProRound, que é a nossa segunda empresa, nossa segunda marca, que é hoje onde eu dedico boa parte do meu tempo. A gente desenvolveu algumas tecnologias na área de IoT, certo? Então estamos aí
nessa batalha, desenvolvimento, pivotagens, acelerações e por aí vai, da startup, há mais de 5 anos. Então, em todo esse período, a gente idealizou algo inicialmente, foi aprendendo bastante coisa, trabalhando com diversas tecnologias diferentes. E aí, com isso, a gente conseguiu chegar em alguns patamares bacanas em relação ao resultado. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Sou engenheiro eletricista, tenho uma formação técnica na área de processamento de dados também inicialmente, sou especialista em projetos, sou Master Coach para SP Coach, entre outras coisas aí, de formação técnica para a gente conseguir superar os desafios que tem no dia a dia, né? Sim, sim, bacana o seu currículo. Esse é bacana. Eu queria que você se apresentasse, o pessoal saber um pouquinho da sua história, que eu te conheço, né, de longa data aí, mas o pessoal sempre é sempre importante trazer essas informações e agregar aqui para o pessoal que está acompanhando a gente. Muito bom. Mas vamos lá, cara. Então é o seguinte, você, né, tem essa startup, já atuando em conjunto com a empresa que tem um bom tempo já. E aí eu queria conversar com você assim, afinal, o que seria esse IoT ou IoTs, né? Como que a gente começa isso? Que bicho é esse? Só pra gente começar aqui, vamos devagarzinho para não assustar o pessoal, né? E dar tempo de mais gente chegar e acompanhar aqui a nossa conversa. A parte bacana é como a gente chegou nesse tal de IoT há um tempo atrás, né? Por que a gente começou a brincar com isso? Foi porque a gente já sabe, está no ramo há muito tempo, quem trabalha com isso sabe que a gente já conhece supervisórios, você tem BMS, centrais de monitoramento e por aí vai. E, de certa forma, é um tipo de IoT, certo? Mas existia muita dificuldade em utilizar esse tipo de equipamento. Foi quando a gente começou a estudar bastante sobre a internet das coisas. O que é isso, internet das coisas? É a gente fazer com que as coisas se conectem à internet, certo? Então é a gente dar acesso aos equipamentos, às máquinas, aos dispositivos, para que eles tenham acesso à internet e através disso a gente abre um mundo de possibilidades. Então, o que é a internet das coisas? Então, é dispositivos conectados à internet para que eles ganhem novas funcionalidades de alguma maneira. De uma forma bem sucinta é isso. Então, quando a gente olha para equipamentos que estão antes desconectados, a gente pensa assim, nossa, esse cara podia fazer tal coisa. Puta, mas se ele tivesse uma conexão, eu pudesse acessar ele, e aí começa a cabeça ir para a lua, né, em relação a possibilidades. É isso que a internet das coisas proporciona. Dispositivos conectados entre si, se comunicando e tomando algumas decisões sozinhas às vezes, ou gerando algumas ações que a gente deveria fazer manualmente. Então, a internet das coisas vem para isso, para possibilitar que os dispositivos estejam conectados. Certo, bacana, cara. E assim, quando que começou isso? Você se lembra? Quando que começou essa onda, o pessoal aplicar isso? Eu não vou falar, ainda antes de falar que aplicar isso no ar-condicionado, né? Vamos puxar um pouquinho mais lá atrás, assim, quando é que isso ficou mais acessível aqui para nós? Entrou mesmo a tecnologia aqui pra gente. Eu acho que todo mundo já pensa nisso e tenta isso há muito tempo, né? Então, até uma história aqui de família aqui, meu pai, sei lá, em alguma coisa perto de 2002, 2003, tentou trabalhar com alguns controladores e fazer esse tipo de conexão com a internet, mas se lembra a época, nós estávamos patinando no 2G para o 3G e uma coisa ainda meio mais ou menos. Então, assim, o acesso à internet era muito mais difícil, muito menos consolidado como é hoje, né? Nós não tinha um iPhone disponível ou smartphones disponíveis para fazer esse tipo de conexão e permitir que você tivesse algo mais rápido. Então, quando começou isso já começou faz muito tempo, bastante tempo mesmo. Desde quando, de fato, a internet está disponível, isso já é feito assim. Até como experiência aqui da outra empresa, o Grupo Walmart, por exemplo, fazia algo semelhante a IoT já antes dos anos 2000, só que com placas eletrônicas conectadas via cabo e entre outros elementos. Então, assim, a internet das coisas já é algo um pouco mais antigo no sentido de utilização, mas ele está agora muito mais presente na nossa vida, porque agora colocaram nomenclatura nisso, deixaram de chamar de monitoramento, deixaram de chamar de controle, deixaram de chamar de esses nomes que ganharam alguns tipos de peças negativas e começaram a colocar nomes hypados, como inteligência artificial, IoT e esse tipo de coisa, e possibilitou que a gente tivesse um pouco mais de acesso. E o que deu acesso a isso, na verdade?
foi a tal do barateamento dos chips, né? Quanto mais a gente vai passando o tempo, o acesso aos microcontroladores fica cada vez mais fácil. Então, quando que a internet das coisas realmente começou a ficar mais forte? Faz o quê? Isso aí, uns 4, sei lá, de 5 a 7 anos. Quando a gente começou a ter chips mais acessíveis e quando a internet ficou mais acessível através do 4G. E aí a gente começou a abrir um mar de possibilidades. Sim. Eu ia te perguntar, assim, adicionado a isso também a internet de alta velocidade, né? Banda larga. E agora, mais recentemente, fibra ótica também acredito que isso tenha influenciado bastante e promovido a ampliação da aplicação da internet das coisas nos projetos, nos sistemas, né? Eu acho que isso é bem importante. E, na verdade, até outras tecnologias para a internet das coisas exclusivamente, para dispositivos conectados. O 4G é interessante até para a questão de conectividade da nossa própria utilização, mas até as tecnologias sem fio e a rádio, né? Então, não só o 4G, mas entre outras, como o LoRa, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, como LoRa, Zigbee, entre outras, a tecnologia RF, né, de radiofrequência, que possibilitaram que a gente tivesse conectividade entre os dispositivos e até ampliação do uso de baterias. Então, assim, se você criar uma combinação de comunicação sem fio, mais baterias com muito mais capacidade, mais chips que são cada vez menores e com uma relação de entrega de desempenho com baixa potência, então você combinando esses três elementos, aí você possibilita um mundo de possibilidades, como a gente ficar com um relógio conectado ao celular, de alguma forma esse relógio é um dispositivo de IoT conectado ao meu corpo. Então ele está conectado via Bluetooth ao meu celular, com uma bateria que dura dias, alguns reloginhos desses como um Mi Band, por exemplo, dura um mês. Então, assim, a combinação de dispositivos sem fio e comunicação e gerando tudo isso de uma vez só é o que possibilitou que aumente a gama de possibilidades. E aí a Xiaomi, por exemplo, é uma dessas que está surfando nessa onda de uma forma interessante, né? Sim. Caleb, você tá ouvindo a gente? Tô ouvindo aqui. Por enquanto só tô. Ah, sim. Eu não entendi. Fala de novo. Tô ouvindo sim, tá tranquilo. Né? Ah, tá. Não, tá bom. Eu achei que você não estava escutando a gente. E, bom, vamos dar sequência aqui, né? Você ia perguntar alguma coisa? Senão eu já continuo aqui na nossa conversa. Que IoTs é um assunto que eu conheço pouco, mas eu gosto muito de ouvir falar. Então eu tô aproveitando aqui essa live para aprender bastante também, pessoal. Não se esqueça, a gente, né, não sabe de tudo, então aqui a gente vai extrair o máximo que a gente puder do nosso convidado. Então, estou aqui para ajudá-los. Vamos lá. Valeu. Por Bom, enquanto tá tranquilo, assim, o que é, eu fico observando, né? É novo para mim também a questão do IoT, por mais que a gente eu já tenho visto isso bastante no nosso setor, né? E não só no nosso setor, pela curiosidade, a gente acaba vendo isso de forma esporádica, né? Por aí. Se eu ando num lugar e tal, poxa, o que que é isso? O que que é isso? A gente sempre anda aí nos ambientes fabris, né? E é onde hoje predomina bastante a questão do IoT, né? Então, isso aí a gente acaba pensando aqui, lembrando como que tudo isso funciona e saber como que começou, né? Que já vem lá de trás, já é algo antigo, né? Mas desde quando que começou de fato, né? Quais foram os primeiros experimentos para a gente ter o que a gente tem hoje, né? As facilidades e as agilidades. Hoje, acho que a gente não consegue, mas seria uma grande dificuldade a gente viver alguns momentos sem essa tecnologia, né? O próprio exemplo do relógio. Para quem já usa isso há um bom tempo, poxa, tira o relógio, vai sentir falta de poder ver a mensagem rapidinho ali, né? Já caiu aí no gosto, já usa isso de forma natural, né? Então, são coisas que estão vindo aí. E, para te falar a verdade, a gente parar para pensar, isso aqui, esse relógio é o IoT. Não, não é. A gente só pensa como grandes ações, né, grandes máquinas se envolvendo, ou grandes automações, né, para o IoT. É uma automação mais complexa. É o poder controlar pelo celular outras coisas, mas tem coisas simples que é um dispositivo no braço, né? Às vezes no ouvido, né, que eu posso escutar uma música, alguma coisa assim, conecto tudo isso e essa internet conectando as coisas já está na minha vida de forma assim muito simples, né?
Então, bacana saber como a, o IoT já está na nossa vida de forma simples, mas há muito tempo a gente já vem usando ela aí. Algo interessante de falar sobre isso, até veio à mente, é como a gente, de fato, imagina a IoT como uma coisa de outro mundo, exatamente como você falou. E aí, o IoT está extremamente presente nas nossas vidas de diversas formas. A gente pensa em IoT, às vezes, como minha geladeira saber se faltou um alimento e pedir automaticamente a comida para mim. Ou então, como você falou, eu chegar em casa e, de repente, minha casa inteira se mudar, parecendo um Transformers, para eu poder deitar na minha cama. Essas coisas são até legais, futurísticas, a gente pensar, mas, na verdade, resolver problemas pequenos e de forma pontual é muito aí que o IoT entra para gerar resultado. Então, até recentemente fiz uma mentoria para uma empresa que estava incubada lá no UpLab do Senai, onde a gente também já foi incubado e acelerado lá pelo Hub de Aceleração do Senai, quando eles iniciaram um processo de desenvolvimento de uma tecnologia para monitorar a temperatura. Aí você pergunta o seguinte, tá, você vai fazer o que com isso, monitorando temperatura? Eu vou monitorar, e aí eu vou gerar um alerta. E o alerta, você vai fazer o que com esse alerta? E aí começou aprofundando nesse para quê, e por que eu estou dizendo isso, assim? Porque você pegar um dado e captar esse dado, registrar esse dado, avisar alguém com esse dado, isso costumeiramente não serve para nada. Isso, até porque monitorar a temperatura é algo muito simples. Eu monitoro a temperatura. Agora sim, eu monitorar a temperatura para uma área farmacêutica que tem um processo de vacinas muito crítico e avisar a pessoa específica sobre isso, a gente começa a entrar num problema especificamente para ser resolvido. Então aí a gente entra no relógio. Qual que é o meu problema do relógio? Eu sou uma pessoa extremamente desconectada do meu telefone quando ele toca. Eu odeio que ele toca. Eu tenho um relógio só para ele vibrar no meu pulso quando alguém está me ligando. Então, qual que é o meu problema? Minha esposa, quando me liga, e eu não vejo, ela não gosta que eu não atendo o telefone. Então, eu comprei um relógio para essa finalidade. Ou seja, o IoT ele vem resolver pequenos casos de controle, e logicamente você pode amplificar isso para fazer uma conexão mais complexa, mas é importante a gente pensar qual é o problema a gente pode resolver com o dispositivo, e esse dispositivo entrar para realmente hackear um pouco a nossa vida, que a gente consiga ter um pouco mais de resultado. Tá? Então, é um pouco disso com a IoT. Então, ele é pequenas coisas e conforme você vai escalonando isso, sua vida fica muito mais prática. Sim. Eu acho que daí a importância dele, né? E dos benefícios que eles conseguem trazer pra gente no nosso dia a dia, principalmente, eu acredito, na nossa vida, né? Como você aí bem exemplificou. Pra mim, uma ferramenta que seria fundamental, eu ainda não tenho, mas eu vejo que seria importantíssimo eu ter, seria, por exemplo, vou jogar aqui, né? Uma Alexa, qualquer uma dessas inteligências artificiais, né? Para me ajudar, por exemplo, a elaborar minha lista de compras, minha lista de tarefas. Às vezes eu tô na correria ou tô com preguiça mesmo. E se eu tivesse uma inteligência artificial que eu só falasse para ela, ó, tal coisa em tal lista, ou liga para fulano, me lembra de tal coisa daqui 2 dias, entende? E eu teria muito mais eficiência nas minhas atividades, entende? E seria uma inteligência das coisas, né, aplicada, por exemplo, dia a dia, ao meu dia a dia. E Aí, seria muito importante. aí seria uma Pode falar. integraçãozinha, de repente, no assistente de voz, como a Alexa, para conseguir resolver isso. Tá vendo como é um pequeno incremento que resolve um problema? Então, aí que a gente consegue trabalhar no IoT de uma forma um pouco mais avançada. Isso cabe muito ao mundo da refrigeração e ar-condicionado que a gente trabalha hoje. Sim, sim. E eu vou falar aqui, só para uma cerejinha no bolo, o meu sonho de consumo, sabe aquelas imagens futuristas de filme que você fala, de repente aparece um holograma assim, e ela conversa com você e você fala, ó, organiza minha agenda. Aí ela fala, Mariana, seu compromisso tal dia, tudo bem para você fazer isso tal dia? Esse seria assim o ápice da aplicação da internet das coisas e da tecnologia na minha vida. Ia me facilitar muito o meu dia a dia também. Com certeza, com certeza. Mas enfim, fala aí, Caleb. Eu tô te ouvindo lembrar aí, tô lembrando do assistente lá do Homem de Ferro, né? Ele tem um assistente igual esse que você quer. Então, lá no óculos, ele fala, já se prepara tudo, ele manda mensagem, manda tudo para ele. Mas já tem algumas coisas, Exatamente. você falou, eu lembrei, tem algumas coisas assim simples que já está disponível, não com toda essa propulsão que você falou.
Aqui no meu telefone, eu não configurei 100%, mas eu descobri uma forma que ele me lembra algumas agendas, né? E tem dia que eu dou... Hoje, por exemplo, eu dei até risada de manhã, que na hora que ele desperta, ele toca o despertador, eu desligo, e daí um minutinho ele vem com as agendas. E hoje ele me lembrou de algumas agendas. Olha, você tem evento... Tinha um evento, hoje teve o evento da Ashton, né? Só que precisava de estar logado no e-mail. Então, todos os eventos que já estão no meu e-mail, cadastrado no e-mail, na data certa ele vai ali e anuncia. Eu nem lembrava que era de manhã e eu não estava lembrando do evento. Falei, oxe, já me lembrou e tal, vou me preparar para esse evento. Então, é simples, né? Não tem toda essa complexidade, eu não consigo colocar minha lista de compra lá, não consigo colocar outras coisas, mas é algo que já está aí no dia a dia da gente, né? Configuração do telefone, agendamento no Gmail, e todo dia de manhã, se eu tiver compromisso, ela me dá um bom dia, me deseja um excelente dia e me lembra desse compromisso. É até engraçado às vezes. Ô, Diga Caleb, aí. pode falar. Não, pode falar, depois eu complemento aqui. Tá, é importante a gente colocar como a internet das coisas, principalmente, apesar de tá muito ligada a gadgets, né? Gadgets e dispositivos eletrônicos começam a ter esse tipo de possibilidades, e aí integrando a sistemas como você está conversando, né? Então, até um dos grandes focos que a gente tem por aqui é fazer a conectividade e dar, na verdade, para as máquinas a possibilidade de estarem conectadas. Então, até trazendo como exemplo prático tudo isso, imagina que você tem um salão de um buffet, por exemplo, que você tem lá 10 splits, que eles antes eram desconectados entre si e cada um tomava a sua própria decisão através do seu próprio termostato. Então, você adicionando, na verdade, IoT nisso e conectando esses dispositivos, você faz com que os 10 se tornem um único equipamento e comecem a tomar decisões sozinhas de uma forma unificada. E aí você evita que picos, por exemplo, de partida, onde você prioriza uma máquina entre outra. Então, é um processo de automação, mas mais simplificado através de sistemas sem fio. E até trouxe aqui atrás comigo aqui uma série de coisas que eu posso mostrar para vocês hoje, de dispositivos que têm essa característica, e até quem quiser ter a curiosidade de entender e buscar um pouco mais sobre esse mundo, na verdade, é o grande diferencial que vai ter um profissional daqui a pouco, porque em pouco tempo, na verdade, vão ter os grandes profissionais e aquele monte que não sabe, que não consegue se conectar a esse mundo, que é o mundo que vai dominar a gente daqui a pouquinho. Já está dominando, na verdade. Sim. Ô, Leandro, eu achei interessante você falar, né? Um conjunto, né? Essas ferramentas aplicadas em conjunto com sistemas e elas tomam decisões. E aí me fez lembrar, para tomar decisões é imprescindível raciocinar a respeito de resultados e informações que se recebem. Como que funciona esse processo de tomada de decisão? Quem é que decide? Como é que é esse negócio entre as ferramentas, né, entre a máquina? Como é que ela define ali o que é melhor, como fazer, o que não fazer? Como é que é isso? Existe alguma lei, alguma... Eu ia falar uma carta magna, acho que carta magna não cabe aqui, mas é assim, uma lei, né, que faça a regência de tudo isso aí. Como é que funciona? Legal. Voltando um pouco até do que eu falei há pouco sobre monitorar a temperatura, só monitorar a temperatura e tudo mais, e aí que vem a visão do especialista, tá? Então, e aí respondendo um pouco do que você está perguntando. Basicamente, todo mundo que vai trabalhar com climatização, por exemplo, refrigeração, ou a maioria dos elementos físicos que a gente trabalha na indústria, no comércio, trabalha com elemento de temperatura. Mas a questão é o que você, como especialista, vai utilizar esse sensor para tomar algum tipo de decisão ou unificar isso com alguma outra ação para melhorar o processo, ou de repente adicionar elementos que podem fazer com que o sistema fique mais inteligente. Então, respondendo um pouco do que você está colocando, como essa inteligência funciona? Você que é especialista na sua área, vamos falar o seguinte, eu sou especialista em câmaras frias de congelados, certo? O que é o mais chato no mundo em câmara fria de congelado? Ela encher de gelo e virar um grande bloco de gelo para você desbloquear. É um saco no mundo isso, certo? Então, quais seriam os elementos que você poderia adicionar para criar uma inteligência através de IoT? De repente, medir corrente elétrica de resistência de degelo, sendo bem especialista aqui numa área específica aqui. Você adicionar isso e através dessa resistência você gerar um alerta antes que isso
comece a gerar um degelo e aumente a mão de obra aplicada naquele local. Tá vendo que, na verdade, isso é algo muito específico que eu estou falando. Mas por que eu sei isso? Porque é uma área de especialidade que a gente tem como ser humano. A máquina nunca vai saber isso. Então, assim, qual que é o nosso trabalho? Conhecer as tecnologias, saber aplicar essas tecnologias e programar elas a nosso favor para que você faça aqueles principais ganhos que a gente busca. Ou você ganhe mais dinheiro, ou você ganhe mais tempo. Basicamente esses dois elementos. E tempo entre a mão de obra também, etc. Então, qual que é o grande processo? Nós vamos ter aí sensores, elementos de leitura do ambiente, certo? Que vão através de uma expertise programada, através daqueles dispositivos, tomar alguma decisão, ou alguma ação específica, ou algum aviso, algum alerta. Então, algo que otimize um processo que já é feito naturalmente. Então, qual que é o processo voltando nessa questão de câmara fria, quando ela enche de gelo e bloqueia tudo? O processo alguém ver, perder mercadoria, vir um técnico se deslocando de algum lugar, jogar água no processo. Está vendo que o processo é muito chato? Então, se você trouxer tecnologia e experiência para encurtar esse processo para ganhar tempo ou dinheiro, aí, na verdade, é aí que o IoT ganha vida e realmente se torna útil. E aí você pode utilizar uma série de tecnologias, como a gente está colocando aqui, até para iniciar esse processo e um processo de aprendizagem. Como, por exemplo, esse aqui é o famoso NodeMCU, que a gente chama. O que é isso? É uma placa de desenvolvimento para iniciantes, onde tem aqui um chipzinho aqui, Wi-Fi, a anteninha dele aqui em cima, onde você pode conectar diversos aqui nas perninhas que ele tem aqui embaixo, esse monte de perninha que tem aqui, você consegue conectar uma série de sensores, tem mais na comunidade online, mais de 200, 300 tipos de sensores já pré-programados, onde você consegue conectar e começar a fazer algum tipo de programação nisso. Então, é inevitável que todo mundo comece a aprender um pouquinho de eletrônica, ou no mínimo entenda um pouquinho dessas perninhas, essas baratinhas, para a gente conseguir começar a conversar. Isso vai ser cada vez mais imprescindível. Então, assim, de uma forma sucinta, respondendo sua pergunta, como a gente coloca inteligência nisso? Primeiro, tendo sensores adequados nos locais certos, e o mínimo possível para não gastar tanto, certo? E aplicando uma lógica uma lógica em nuvem ou embarcada em algum hardware a partir da sua própria especialidade. Então, por isso que a gente, como ser humano, como especialista, sempre vai ser imprescindível. Sim. Eu queria puxar uma perninha aqui, vou fazer aqui um parênteses, lembrar dos filmes aí que falam sobre tecnologia, né, sobre robótica e tal, e a gente já ouviu falar, acredito que muita gente já ouviu falar, que, assim, a máquina, ela segue uma orientação, né, existe uma normativa de certas ações que ela não pode tomar, né, não pode colocar o ser humano em perigo e tal, né. Se eu não estiver enganado, é a Lei de Moore, esse que é o nome correto? A Lei de Moore, na realidade, a Lei de Moore é uma outra coisa. Se eu estiver incorreta aqui. Na verdade, a Lei de Moore ela tá relacionada a um outro elemento que até tem a ver com a primeira pergunta que você fez, que é o seguinte: por que ela está mais acessível hoje? É graças à Lei de Moore. O que ele falava? Que periodicamente, certo? A cada 2 anos, você reduzia de processamento. Ou seja, é isso que possibilitou que a IoT se tornasse o que ele é hoje. Isso possibilitou que a gente tivesse celulares que tivesse... Hoje, o celular que eu estou usando para fazer a transmissão com vocês, ele é mais poderoso que o mainframe, do tamanho de um escritório inteiro onde eu estou aqui, de 1990. É algo muito poderoso em relação ao processamento. Então, se eu for pegar, por exemplo, um próprio NodeMCU, que é esse carinha que eu estou colocando aqui, ou esse aqui que é o famoso Raspberry, que é um mini computador. Esse é o famoso Raspberry 4, super poderoso, isso aqui tem um processamento incrível. Você consegue rodar um Windows aqui dentro. Até o pessoal coloca um Nintendo 64 aqui para rodar jogos de jogos retrô e etc. Num tamanho sem vergonha desse. Olha o que você tem numa plaquinha sem vergonha dessa. Você tem, por exemplo, várias entradas USB 3.0, você tem entrada de rede, você tem saída de fone, você tem 2 saídas para monitor, você tem uma série de outras saídas aqui para
para telas touchscreen. Você tem aqui um monte de pinos aqui para você fazer conexão de sensores. Então, assim, isso daqui, quando você tinha lá, eu lembro quando eu estava lá no colégio técnico, eu tinha lá um Pentium 4 e, nossa, eu tinha um gabinete monstruoso, cheio de coolers, não sei o que lá. Isso aqui é mais poderoso do que aquele meu computador enorme que eu tinha, sei lá, 10, 15 anos atrás. Então, o que a lei de Moore fala? Que de tempos em tempos ele vai reduzindo, né? Desculpa? Só te cortando rapidinho, o que manda em tudo isso aí é o chip que está aí dentro, né? Exatamente. São os processadores, que eles são feitos de transistores, né? E esses transistores, de tempo em tempo, eles vão caindo. Tanto que se você for pesquisar, por exemplo, estamos na X geração da Intel. Aí você vai ver qual que é o tamanho dos circuitos lá. Aí começava lá 10, 8 nanômetros, e agora a gente está em 4 nanômetros caindo. De certa forma, nós estamos chegando no limite físico da lei de Moore, porque agora, até a crise do chip que está acontecendo agora no mundo inteiro, que está faltando silício, porque está muito. Como isso é algo tão pequeno, tão específico, você tem pouquíssimas empresas no mundo que são capazes de desenvolver os microchips. Então, a próxima guerra que, na verdade, está sendo travada, que antes era questão de petróleo, energia e tal, a próxima guerra mundial é quem vão ser os países que vão deter o poder de desenvolver microchips. Justamente por conta da lei de Moore, que vai diminuindo esse processo e tendo aqui a possibilidade de você ter altíssimo processamento num espaço muito pequeno. E aí você coloca aqui numa plaquinha pequena dessa, ou no nosso próprio Smart Module, que é o nosso dispositivo aqui, também uma série de periféricos num microchip pequenininho. Então, isso que possibilita que a gente tenha cada vez mais acesso, e por isso que isso não dava antes. Porque não tinha esses chips, simplesmente a tecnologia não permitia. E agora a gente tem todo esse acesso. Certo. Deixa eu fazer Pode falar, Caleb. Que é assim, só voltando um pouco para a nossa realidade, né? Às vezes tem pessoas que estão acompanhando aí que está começando nesse assunto ainda. Então, eu queria que você voltasse um pouco, assim, exemplificando. A gente falou sobre sensores, né? Os sensores, eles acabam sendo o tato da inteligência artificial, né? Eles que vão buscar informação, né? No caso da câmara fria que você citou, então, quem que vai medir, vai ler, vai trazer informação para ser processado e tal? Então, sensores. Mas aí, duas perguntas que eu tenho. Quais outros tipos, né, de dispositivos que eu tenho para leitura, para captação de informação, que vão trabalhar em conjunto com os chips, né, e fazer uma ação, seja ela lá qual for? Não sei que deve ter números, mas se você puder citar alguns mais cotidianos. E depois, claro. Você comentou assim sobre... todo mundo vai precisar de entender um pouquinho de eletrônica para a gente começar a conversar sobre as perninhas, né? Isso já é algo que eu acho que já está se tornando natural, já está entrando, mas qual será o tempo limite, né? Ou será se a gente pode presumir isso, ou o tempo ideal para se tornar natural para a gente aprender, né? Seja em escolas ou seja de forma assim mais natural, para não ser algo tão velado. Então, será que tem um prazo? Poxa, a gente precisa começar a passar isso para as escolas ou nos cursos técnicos, precisa de ter algo voltado para isso, para essa tecnologia. Está recente, já tem essa necessidade, dá para esperar ainda. Queria que você comentasse um pouco sobre o ensino disso de uma forma geral. Bacana, vamos lá. Eu não comentei, mas eu também dou aula, também sou professor na área em gerenciamento de projetos empresarial também, na área de inovação. Então, muito do que a gente fala nessa área é o seguinte, começando de trás para frente, estava falando um pouquinho da segunda pergunta depois da primeira, quando que é necessário a gente aprender isso? Acho que a pergunta correta poderia ser até quando você vai conseguir não aprender isso? Ou melhor, até quando você vai ficar num mercado tão competitivo porque as pessoas não sabem que você vai começar a se tornar obsoleto? É muito comum hoje ter muitos, assim, é muito difícil, na verdade, eu sei porque eu gerencio uma empresa de serviços, você encontrar um técnico que consiga mexer numa máquina inverter, por exemplo.
certo? Todo mundo... É difícil, não é? Alguém... qual que é a principal questão? Quando o cara chega, liga a máquina e não dá nada, aí o cara fala assim, é a placa. Mas o que é a placa? Às vezes é um sensor, é um componente que está danificado, e não consegue ter uma visão clara do que é o dispositivo eletrônico. Eu sei que muitas vezes, até para uma realidade brasileira, a gente está muitas vezes num problema muito anterior, onde as pessoas não conseguem muitas vezes escrever bem, ler bem, mas isso é uma coisa que a gente tem que superar o mais rápido possível. Aliás, isso, na minha visão, humilde visão, deveria ser uma meta nacional, a gente conseguir transformar essa realidade, principalmente porque nós estamos num processo de evolução, inclusive estimam que nos próximos 10 anos a gente evolua praticamente, pensando em tecnologia, tudo que a gente evoluiu daqui para trás, em 10 anos. E que até 2030, metade dos empregos que a gente conhece hoje não vão existir mais, e vão existir outros. Ou seja, está intimamente conectado a como é que a gente sabe fazer programação, e não precisa ser nada profundamente tela preta maluca de gente do filme de Hollywood, mas que a gente entende um pouco de lógica de programação, entende um pouco de eletrônica, entende um pouco de integração de dispositivos, porque até o que está acontecendo com as máquinas convencionais para inverter, VRF, isso está se tornando cada vez mais imprescindível. E quem abre um VRF, que já teve a oportunidade de fazer isso ultimamente, é assustador. Você abrir um VRF, uma condensadora no VRF, e ver o que tem lá dentro de eletrônica. VRF é aquele ar-condicionado central, onde você tem um monte de splits conectado nele. Então, assim, é absolutamente assustadora a quantidade de eletrônica que tem lá dentro. Então, respondendo diretamente quando que a pessoa tem que aprender isso? Ontem. A gente precisa aprender isso logo. A grande vantagem hoje é que a gente tem o YouTube, e tem muitas ferramentas de aprendizagem muito simples. Então, algumas ferramentas como o Node-RED, que é uma ferramenta de programação por nós, a gente utiliza muito aqui nas nossas programações, e até dispositivos de aprendizado pontual, como esse que eu estou colocando aqui, o NodeMCU, Raspberry, o próprio Arduino, que é esse outro que está por aqui, que parece o Raspberry, tá vendo? Só que é um pouco mais simples. São placas de desenvolvimento de aprendizado que, cara, é essencial que a gente aprenda isso como aprender português. É verdade. E o segundo, aí respondendo a segunda questão o que a gente tem de sensores e opções para isso, né? E até falando sobre o que você disse assim, isso é o tato, né? Realmente, igual a gente, quando a gente como técnico vai em campo, vou fazer uma verificação. Você vai pegar lá, você vai passar a mão, você vai ver se está quente, vai sentir o cheiro, você vai ver a cor, enfim, a gente não sente isso também. A gente precisa dar esses mesmos sentimentos que a gente tem para o equipamento. E aí que os sensores entram, porque como é que a gente faz uma detecção? Eu quero saber se meu filho está com febre. Bota a mão lá, está meio quente. Então, por isso, eu vou chegar numa certa conclusão. E por isso eu vou colocar um termômetro e depois vou dar o Tilenol. Né? É esse o caminho? A máquina também funciona nesse processo. Ela tem que ter entradas, um tipo de processamento e depois uma saída de decisão. Então, para isso, a gente pode ter, por exemplo, um sensor de temperatura, como esse daqui, que é um DS18B20, sensor de temperatura virtual. Você pode ter, por exemplo, sensores de corrente. Caiu aqui. Um sensor de corrente, por exemplo, como esse daqui. Assim como a gente usou o alicate amperímetro, por exemplo, para fazer a medição de corrente, você tem um sensorzinho de corrente lá, onde você vai pegar o fio, vai passar o fio aqui dentro, fechou. A partir daqui, o nosso dispositivo já vai estar fazendo a leitura. Então, ó, o sensor, lendo um fio, conectado à plaquinha aqui, ela já vai fazer a leitura da corrente elétrica. Então, a gente pode ter leitura de corrente, eu posso ter leitura de temperatura, eu posso ter, por exemplo, leituras de umidade, com esse sensorzinho que a gente está colocando aqui, aquele mede toda a parte de entalpia, né? Temperatura e umidade. Tem dispositivos de leitura de CO2, para você ver qualidade de ar. Você tem dispositivos de vibração, presença de pessoas. Então, assim, a quantidade e a possibilidade que você entra nesse mundo de IoT de sensores prontos, que você pode só conectar, é infinito. Infinito. Você vai desde esses mais simples a sensores de microaspersóides no ar e por aí vai. Então, assim, você tem bastante coisa que você pode utilizar para tomada de decisão. E, logicamente, esses mais baratos, como temperatura, é o que o pessoal utiliza em larga escala, porque é bem baratinho. Ô, Leandro,
aproveitando que você tocou nesse assunto, né, sensores e tal, isso me fez lembrar dos meus tempos de curso técnico, né, que eu fiz o curso técnico de mecatrônica. E lá a gente ouvia muito falar de automação, né, e sensores e o tal do BMS. E assim, a gente vê que a gente pode aplicar esses sensores, esses elementos também utilizando a tecnologia, né, a internet das coisas. E assim, qual a diferença? Porque um usuário comum pode pensar, é a mesma coisa. Tem um sensor aqui que dá um resultado e alguém faz alguma coisa. Assim, qual a diferença fundamental entre eles? O que você diria, assim, para a gente entender da aplicação, o porquê de um e não o outro? Entendeu? Uma diferença fundamental entre eles. Bacana. Então, assim, ó, o que a gente tinha, ainda tem hoje, certo? Mas o que era aplicado muito até quando a gente fez os cursos técnicos no ano passado, o que o pessoal apresentava? Você tinha uma grande placa eletrônica enorme e todo mundo passava cabo tudo quanto é lado e plugava nesse negócio. E aí você pegava o engenheiro da NASA e aí o cara da NASA vinha e programava aquela placa. E aí depois, só esse cara da NASA sabia mexer naquela porcaria. E ninguém mais no mundo inteiro sabia mexer. Acho que todo mundo já passou por um pouco disso alguma vez, que você chega num lugar, num cliente que tem uma automação fenomenal, só que simplesmente ela foi abandonada porque ninguém sabia mexer naquela merda mais. Já passaram por isso, não já? Já. Ou então quando você vai atrás do cara que fez a programação, ele fala, então, o protocolo é fechado, você tem que pagar uma pequena fortuna para eu poder dizer para você o que está acontecendo. Não é nem que ele vai abrir o protocolo para você poder acessar e saber o que está acontecendo. Ele vai te cobrar só para dizer o que está ocorrendo. Então você pega empresas assim, sei lá, empresas europeias que tem um protocolo de comunicação que só os controladores deles se comunicam e aí ferrou, você tem que ficar amarrado no cara. Isso é um saco, né? Então, o que é a grande diferença, que eu acho o grande pulo do gato, que é o que a gente utiliza bastante aqui, e é o que quem está com a mente aberta e dando certo está fazendo hoje. Hoje você tem bastante plataformas open source, né? Open source é onde a comunidade colabora para fazer aquilo se tornar cada vez mais viável. Então, assim, alguns elementos que conectados tornam toda essa realidade diferente. Qual é o primeiro? Existe uma comunidade que está ativamente trabalhando, independente da minha empresa, e desenvolvendo coisas novas. Então, o nosso trabalho é muito mais fuçar nessas coisas e descobrir aquilo que já está pronto, que você pode aplicar na sua realidade, do que você encontrar um engenheiro da NASA com protocolo fechado. Então, isso é uma grande diferença. A segunda grande diferença por exemplo, o próprio Raspberry, que é esse carinha aqui, que pela potência que ele tem, ele é bem barato, ele foi desenvolvido também por uma comunidade que pensou em desenvolver um dispositivo para que crianças do mundo inteiro pudessem aprender programação. Então tem todo um valor envolvido nesse processo e possibilitou que todo mundo comece a trabalhar em cima de um propósito. E aí você consegue ter coisas mais rápidas que são abertas, protocolos abertos, onde todo mundo se conecta, onde o objetivo é todo mundo se conectar, não que as coisas fiquem lacradas entre só alguns poucos players. Eu acho que isso é a grande diferença das coisas que tem hoje. Aí somado a chips mais baratos, baterias e internet, a mais acessível, você cria um mundo totalmente novo daquela realidade que a gente está falando do engenheiro da NASA aí. Então você tem um dispositivo que é barato e acessível. Então, um Node MCU como esse aqui custa, sei lá, 25, 30 reais no Mercado Livre. Que é um carinha desse, você consegue fazer uma programação inteira se você tiver um pouco de esforço e estudo. Então, é algo que custaria minimamente aí os seus 300, 400 reais antigamente. Então, assim, você tem um dispositivo mais acessível, com um bom poder de processamento, uma comunidade enorme, imensa, com fóruns e fóruns na internet disponíveis, cursos e cursos online no YouTube de graça, para tudo isso possibilitar uma conectividade. Então, nosso próprio Smart Module, nosso módulozinho que é esse daqui, que é esse que a gente utiliza em larga escala aqui para a gente fazer nossas automações. Ele é um dispositivo que trabalha com Wi-Fi, totalmente acessível. Ele trabalha com um protocolo de comunicação chamado MQTT, que é um protocolo de comunicação máquina a máquina, totalmente aberto também, ou seja, eu posso conectar ele a qualquer tipo de software que está na internet que tem essa possibilidade de conexão. Enfim, eu já tenho na comunidade centenas de sensores
já disponíveis para a gente fazer a integração. Ou seja, isso é totalmente diferente, a realidade disso é muito diferente daquela realidade que a gente passou há 15 anos atrás, quando só tinha esse cara da NASA. Então, por isso que, voltando até a outra pergunta, quando que a gente tem que aprender isso? Cara, se a gente não estiver nessa onda, com centenas e milhares de pessoas no mundo conectadas a essa questão, ou a gente se entra, mergulha de cabeça, ou a gente está fora. Porque essa é uma realidade muito diferente daquela outra. Então, são dispositivos descentralizados, então, em suma, são dispositivos descentralizados, não centralizados mais, se conectando sem fio, através de uma gama rede de colaboração. Isso não existia no passado. Então, isso que é muito legal, e é isso que a gente tem que pular de cabeça cada vez mais. E na verdade, uma coisa legal disso é saber inglês é muito importante. Porque apesar de ter Cara, isso é uma coisa que porque apesar de ter não dá pra comunidade. fugir, trabalhando. Você tem comunidade no Brasil? Tem, mas, por exemplo, todos os softwares que a gente usa aqui, a gente usa algumas coisas proprietárias, outras open source, todos eles não tem nada em português. Nada. Zero. É 100% em inglês e a documentação em inglês não é muito simples. Geralmente é um pouco confusa. Então, assim, inglês é bem importante. Sim, entrar nessa área mais tecnológica, conectividade, pelo menos por enquanto, não tem jeito. Você tem que migrar aí para o inglês, porque não há o que se fazer. Eles estão adiantados em relação a nós mesmo e a língua universal aí, né? Vamos dizer, é a língua inglesa, né? Não tem para onde a gente correr. Inclusive, um dos sensores que a gente usa aqui, a gente só conseguiu encontrar a informação de um cara escrevendo em inglês na Polônia. Ou seja, é um cara da... Então, assim, ele não está escrevendo em inglês porque é americano, é porque todo mundo escreve em inglês, só que ele está na Polônia. Então, assim, é sinistro, né? Sim, É um negócio muito louco. sim. Sim, não, cara, eu acho importantíssimo falar isso, porque senão fica mesmo aquela questão dúbia, né? Poxa, mas por que que eu vou investir em internet das coisas, né? Se eu posso muito bem ter lá o meu BMS, que já tá lá, para que que eu vou fazer? Não tem necessidade, né? E eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo, que é a questão da acessibilidade, porque realmente sai de cena aquele ser que era o único detentor da informação, né? Que era aquele que você estava refém a ele, e entra em cena diversas possibilidades muito mais acessíveis mesmo do que a situação que a gente tinha antigamente. Eu falo isso porque onde eu trabalho há algum tempo, a gente ainda está tentando resolver esse problema. A gente teve um caso assim, foi instalado um sistema de automação e a empresa, o contrato não ficou claro, né, de que a empresa deveria ceder para nós o acesso aos protocolos, entregar todas as chaves de acesso. Eles foram embora, não cederam. E o sistema começou a dar problema, era uma automação integrada, integrava não só o ar-condicionado. O ar-condicionado era uma das disciplinas, né? Então ela integrava portaria, elevadores, acesso às salas, né? Então entra segurança, ar-condicionado, eletricidade, entre outros pontos. E assim, em cada módulo, ele foi dando problema, ninguém sabia arrumar. E quando consultamos um cara que fazia, o valor era assim, impraticável. Você entende? Exatamente. Então, assim, aí fica centralizado, caro, inacessível, e todo mundo começa a pensar, esse negócio de automação não vale a pena, é muito caro, é só para os lords, né? Então, Sim, sim. É só para os barões. é só para os barões, exatamente. Então, eu acho que outro ponto interessante é isso, assim, começou a se tornar acessível, até acessível no sentido financeiro, tanto que eu estou aqui, apesar de trabalhar com isso, mas a ideia é que minha casa acenda as coisas sozinha, não sei o que lá, faça tudo com uma centralzinha de automação através também do comando de voz da Alexa, mas que isso, até pouco tempo atrás, era totalmente impossível, né? Não, nós mortais não faríamos isso nunca, isso estaria só para os lords, né? Então, é possível que a gente tenha acesso a esse tipo de coisa hoje. Inclusive, algo legal uma diferença legal também é assim, imagina que você tem aquele salão do buffet com 10 ar-condicionados, tudo split. Como é que você faria uma integração de todos esses splits através de uma placa centralizada? Você ia ter que passar cabo no negócio inteiro, tecnicamente impossível, certo? Tecnicamente é muito difícil. Agora, já com dispositivo sem fio, aí fica tudo mais fácil, né? Sim, com certeza. E vale a pena. E vale a pena.
Pela possibilidade de você ter um controle inteligente, eu acho que vale muito a pena. Vale muito a E pena. sem o inconveniente de sair passando cabo e por todos os lugares, cabos e fios, né? Exatamente. Certo. Então, cara, aí eu ia falar pra você, né? Muito bacana. Eu, particularmente, acho a tecnologia muito legal. Não atuo nessa área, embora eu ache muito interessante. Quem sabe um dia eu vá conhecer alguma coisa, né? E possa atuar aí. Eu queria ser assim, que você passasse, eu acho que o pessoal que pode acompanhar aqui o nosso trabalho ficar interessado como começar a aprender sobre IoTs, né? A internet das coisas. Como que começa? Tô curiosa lá para saber como é que eu começo, por onde eu começo a estudar, quais aqueles livros de 3.500 páginas, quais os primeiros 3 livros de 3.500 páginas eu devo ler para começar a aprender IoTs. Olha, acho que o primeiro ponto em relação a isso é você fazer alguma coisa que te interessa, tá? E quando eu digo te interessa é o seguinte, eu, por exemplo, estava interessado em, por exemplo, ligar a luz, por exemplo, que fica do lado de fora da minha casa automaticamente, de acordo com com o horário crepuscular. Ou seja, todo dia muda a hora que o sol se põe e o sol nasce. Todo dia, porque depende do horário de verão e etc. Verão, inverno. Então eu queria que minhas luzes acendessem sozinhas no quintal. É uma coisa que eu queria fazer por conta. Então eu tenho interesse nesse aspecto. A partir daí a gente vai se aprofundar em algumas coisas que eu vou dar algumas dicas. Ou empresa, acho que todo mundo aqui pensa em como é que eu posso ganhar um pouco mais de dinheiro, certo? Então que você tem interesse. Eu sou, por exemplo, um instalador de split, certo? Eu ganho X reais em cada split que eu instalo. Como é que eu amplio, na verdade, minha receita? Aí é onde, o que eu vou começar a estudar a partir disso? Então, alguns elementos são importantes para que a gente aprenda e comece a estudar um pouco disso, tá? Algumas plataformas open source acho que são importantes, tá? Que nem eu citei algumas delas aqui. Acho que era importante conhecer um pouquinho o básico de eletrônica, tá? Em relação a... Você não precisa ser alguém que tem capacidade de desenhar uma placa eletrônica, tá? De longe. Não precisa disso. Ou alguém que tem condições de soldar esses fiozinhos, esse tipo de coisa. Isso não é necessário especificamente para automação, mas é importante que você conheça um pouco dos elementos que compõem minimamente uma plaquinha como essa aqui. Então eu tenho uma plaquinha como essa. O que eu tenho aqui? Eu tenho o processador, eu tenho um regulador de tensão, que é o cara que vou colocar aqui meu cabinho USB, ele vai receber 5 volts, por exemplo. Eu tenho alguma coisa tem que regular essa energia para poder entrar no processador. Então, minimamente você saber os elementos principais do circuito eletrônico é bastante importante. E você começar por uma placa de desenvolvimento, como por exemplo, um Node MCU, ou começar por um Arduino, para que você entenda como é que funciona a mecânica do processo. Acho que isso seria um passo importante quando a gente precisa trabalhar com automação. Isso vai ajudar você de N formas, tá? Até para consertar uma placa, no processo de manutenção, etc. Então, assim, o primeiro passo seria entender um pouquinho o básico de eletrônica, tá? Em relação à estrutura dos componentes. Depois disso, seria legal você já ir para a prática. Porque é igual aquela questão, eu quero aprender a tocar violão. Você quer ficar o tempo inteiro lá batendo em corda? Tom, tom, tom. Não, você quer tocar, não é? Então, eu acho que o próximo passo, depois de entender um pouquinho do básico dessa estrutura, é você já pegar algum tutorial da internet, certo? Como fazer um LED piscar como fazer um LED piscar no Arduino. Aí vai ter um tutorial em relação a esse processo. E você, de fato, construa esse processo. E você realmente consiga chegar lá numa luzinha pi, pi, pi. Eu acho que é aí que acho que é aí que a coisa começa a pegar gosto. Porque aí você começa, de fato, a tocar o violão. Tá? Então, assim... E aí você começa a tomar gosto pelo aprendizado, né? Exatamente. Então, assim... Da ferramenta. Qual que é o principal desafio que a gente tem em relação ao aprendizado? Tá? Agora pensando em desenvolvimento humano, isso aqui. Quando a gente olha o degrau, parece alto demais. Então, você vai querer aprender a tocar violão. Eu sou imprestável para isso. Já comprei um violão e não aprendo violão nunca. Porque eu sempre sinto que eu sou um inútil tão grande para tocar violão que eu não consigo aprender. Então, em um dia eu vou superar isso.
Mas, assim, quando a gente olha para uma questão dessa e fala assim, nossa, ele está falando do circuito eletrônico, tem esse monte de baratinha aqui dentro, isso para mim parece uma coisa tão assustadora que eu não vou começar. E aí a gente não começa, e a gente procrastina no início. Então, o que é mais importante? Pegar alguma coisa prática e a gente realmente fazer uma coisinha simples, acender e apagar a luz com, de repente, um Sonoff. Existe uma empresa que faz os Sonoffs, que são dispositivos que você conecta a sua rede Wi-Fi, por exemplo, ele já tem um aplicativo no seu celular, da Tuya, uma outra fabricante de IoT, e você conecta esses dispositivos para acender e apagar a luz da sua casa através do seu celular. Assim, ele é feito para leigos, não é feito para especialistas. Então, talvez esse seja um primeiro passo. Começa com algo mais simples e você vai incrementando isso até a hora que você chega no nível mais ou menos como a gente está aqui hoje, com uma central conectada, com vários dispositivos conversando entre si. Só que acho que aí não é o patamar que a gente precisa para começar, mas sim, de fato, fazer algo acontecer. Sim, com certeza. Os passos iniciais, né? Adquirir a intimidade com a ferramenta, né? Para poder começar a aprender o que você está fazendo, o que está sendo feito e falado aí com relação a essa tecnologia. E aproveitando, né? Já que, assim, me interessei, descobri, eu quero fazer, como eu disse, né? O meu sonho é poder ter uma tecnologia aqui, um holograma, poder passar para eles minhas demandas, minhas necessidades e ele organizar tudo para mim, mas por enquanto isso ainda não é possível, não é uma realidade ainda, quem sabe um dia. Mas como que eu faço para adquirir esse material, essas placas? Como que funciona? Como é que é a compra desse material? Está acessível por onde? Como é que o pessoal pode começar essa brincadeira aí? Então vamos lá, eu sou um técnico, um engenheiro curioso, tanto faz, e eu quero começar a brincar com isso. Não precisa ser, para ser bem franco, você não precisa ser técnico para fazer isso. Tá? A internet tem toda a informação que você precisa, só que está desestruturado. Logicamente, entrar no curso facilita. Pensando que eu sou um técnico, o que eu faria? Eu quero começar com isso. Pegaria um curso online, você procurar no YouTube. Como automatizar minha casa com o Raspberry? Como automatizar minha lâmpada com Sonoff? Aí ele vai ter lá uma explicação, ele vai ter lá toda a estrutura de equipamentos que ele está utilizando. Compra aí no AliExpress, na China, que é baratíssimo para comprar, vai demorar um tempinho para chegar, vai ser acessível. Vai chegar para você na sua casa e você vai reproduzir aquilo que o cara fez para você. Acho que isso seria o primeiro passo para quem quer começar a brincar com isso. Para quem é profissional e quer fazer... eu quero agora vender um equipamento estruturado. A gente, por exemplo, comercializa esse tipo de equipamento, logicamente para splits, por exemplo, automatização de splits. Então, a gente pode ajudar, na verdade, nosso grande objetivo é dar suporte para a área técnica e possibilitar que isso seja acessível para qualquer um, sem que a pessoa seja especialista e a gente dá o suporte técnico. Tem uma empresa, então, assim como nós, temos outras empresas que fazem isso também, modéstia à parte, a gente é o melhor nisso. Então, uma empresa tem um problema, por exemplo, eu quero economizar energia. Então, a gente faz toda a parte consultiva para isso, para colocar esse processo para rodar. E tem empresas especializadas para fazer cada uma dessas áreas. Então, dos 3 níveis aqui, eu quero fazer para mim como hobby, sou maker, certo? Cultura maker. Então, tem bastante coisa aí. Inclusive, a gente pode deixar alguns links aí como dicas de canais que a gente também utiliza para aprendizado da equipe interna. Produtos específicos para IoT que resolvem problemas pontuais com conectividade ou para empresas, tem que chamar um especialista para dar uma olhadinha. Sim. Não, com certeza, cara. Aqui, infelizmente, eu não consigo colocar os canais, mas você pode falar pro pessoal aqui quais canais você indicaria para começar, né? Para começar o estudo dentro dessa área, pode ficar à vontade em indicar pro pessoal por onde que eles poderiam começar a buscar esse conhecimento para aplicar aí no dia a dia. Eu não tenho isso em mente agora especificamente, tem muitos canais, tá? O mais importante é procurar, se você procurar assim, cursos gratuitos, tá? Até no Udemy, plataformas de cursos online, como Udemy, ou então, eu esqueci as outras agora, mas... Acho que tem um tal da Coursera, né? Não sei se é Coursera ou Coursera. Tem Hotmart, acredito também. Eu estava com Hotmart tentando encontrar isso, na mente não veio.
Então, Udemy e Hotmart são duas plataformas bastante conhecidas, que tem bastante coisa na área de tecnologia. E o que tem lá de curso de R$ 30, de R$ 20, com, sei lá, 200 horas de ensinamento para você sair do nada e se tornar alguém que consiga fazer pelo menos um processo na sua casa, é muito barato para você fazer isso, tudo isso. Então, acho que isso seria um caminho bem interessante. Então, dois caminhos. É YouTube procurar por NodeMCU, Raspberry e Arduino, Node-RED, são esses termos aqui. Node-RED é interessante. A gente utiliza bastante a plataforma do Home Assistant. Procurar coisas relativas à Tuya, que é uma outra empresa chinesa. Plataforma de comunicação, como Tasmota, por exemplo, é uma outra tecnologia que a gente também utiliza por aqui. Então, assim, são termos aqui que provavelmente a gente nunca ouve falar normalmente. Se você procurar no Google, no YouTube lá, como fazer integração do Raspberry com Alexa. Vai ter um infeliz em algum buraco que inventou, que gravou um vídeo desse. Então, na verdade, é um processo. Já pensou nisso, você pode seguir isso e desenvolver para você. Então, eu acho que cursos estruturados nessas plataformas de cursos online que são muito baratos e curiosidades afins no YouTube, acho que é bem legal. Sim, bacana, cara, valeu. Acho que o pessoal já tem aí um pouquinho, né? Por onde começar, o conhecimento é vasto, né? E todo dia a tecnologia ela está acessível e também com isso vem muito desenvolvimento por trás, então acredito que todo dia surge alguma coisa nova. Então você tem que estar constantemente estudando, não é verdade? Constantemente se atualizando, né? Inclusive, nossa placa está na versão 3.3 agora. A versão 1, a versão 0, a versão 1 e a versão 2 estão absolutamente obsoletas. Não dá para usar mais. Caramba. Isso, estou falando em 5 anos, não é 10 anos. De um ano para o outro, já era. Mudou tudo, tem que aplicar coisas novas, porque tem tanta coisa nova e mais legal do que você está fazendo que a sua se torna inútil. Então, por isso que tem que estudar constantemente. Muito facilmente. Entendi. Ah, cara, eu acho que fica aí a dica, né? Então a dica é o pessoal buscar o conhecimento a partir do que gosta e tá preparado para estar sempre estudando, que vai ser uma área que não vai ter jeito. Você vai ter que estar em constante atualização, né? Exatamente. Certo, cara. Bom, Caleb, acho que chegamos aqui, ó, chegamos a 1 hora de live. A nossa conversa aqui, a proposta é fazer 1 hora aqui de conversa. Infelizmente não tivemos pergunta, entrou bastante gente, né? O pessoal não acabou interagindo, mas eu acho que o conhecimento está aqui, né? A informação. E ainda vai ficar disponível, essa live vai estar gravada, né? E vai ficar disponível no nosso Instagram. Quem não pôde acompanhar online, né, vai poder acompanhar depois, porque fica lá disponível. E eu quero agradecer a presença do Leandro. Leandro, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Essa aqui é só a primeira live, amanhã tem mais uma, e depois tem outra na quarta-feira ainda, né? Eu acho que agradeço a sua praticamente eu acho que as presença. outras são mais legais, hein? Esse tema aqui é mais técnico, Sim, tal, mais introdutório, mas as outras eu sou mais empolgado em relação à aplicação, qual é a aplicação, possibilidade de futuro, essa parte é a mais legal de tudo. sim. Não, e outra que não tinha como, não adiantava também a gente chegar e já falar de possibilidades do futuro, né? As tendências, se a gente não começar com o embasamento, né? Com a base do que é o IoT também para nivelar o conhecimento, né? Que pode ser que tenha gente que já conhece, como também tem gente que nunca ouviu falar, né? Então a gente tem que nivelar aqui para todo mundo, né? Mas eu acho que a conversa foi fantástica, né? Eu acho que tem muito conteúdo e muita informação. É um começo, né? A gente joga as ideias aqui, traz um material e aí a partir daqui a gente motiva, as pessoas se sentem motivadas a buscar mais informação, né? Então eu acho que isso que é essa que é a proposta, esse que é o ideal aqui desse projeto. Show de bola. Amanhã, então, a gente vai estar falando bastante sobre quais são as aplicações possíveis, que aí a gente vai transformar esse monte de sopa de letrinhas em alguma coisa prática, colocar tudo isso no chão e dar para dar para nossa mente aqui algumas possibilidades, inclusive coisas que a gente já aplicou, já criou, já vi pessoas solicitando para a gente e por aí vai, que eu acho que aí é o grande pulo do gato. Sim, com certeza. Então eu quero agradecer a sua presença. Não acabamos por aqui, mas agradeço por hoje. Amanhã tem mais. Agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Agradeço ao Caleb também por ter entrado aqui conversar com a gente, hein, Caleb? Pode falar aí seus agradecimentos. Eu que agradeço, né, a presença aí do grande Leandro, né, que trouxe conhecimento interessante, né, tanto para mim quanto para o pessoal que está acompanhando.
E eu espero aí que os próximos dias também sejam melhores do que esse, né? Com grande conhecimento. Sim, com Enquanto você certeza. falava, eu já fiquei pensando em comprar. Poxa, preciso comprar uma plaquinha dessa, deixa eu inventar alguma coisa na minha casa e tal. Eu já tenho uma lâmpada da Tuna que funciona bem legal, então, ó, de Tá repente ali, eu ó. posso implementar alguma coisa. Funciona pelo celular aqui, é Sim, bem interessante. Então, a mente da gente já vai abrindo. Eu acho que o pessoal que acompanhou também já pôde ver, porque além de ser legal, né? Você ter essa tecnologia é curioso, né? E melhora um pouco o ambiente. Então, eu posso acender a luz, né? Eu vou colocar todas as lâmpadas da minha casa para eu acender pelo celular. Então, quando eu vou deitar, se eu esquecer alguma lâmpada, eu só pego o celular e apago e está tudo certo, né? Então, essas coisas são interessantes, são simples de ser aplicadas. São novidades que você trouxe. Então, muito obrigado por ter vindo compartilhar com a gente aqui. E agora, ó, Vamos. sim. e pra acabar aqui, ó, ir embora, né? Então, meu ar-condicionado lá atrás, ó, desligou automaticamente. Desliga sozinho. Então, Pelo vambora. horário. Olha, Certinho, pontual, tá vendo? vamos tirar um print para a Diga, gente fala aí. poder deixar guardado aí? Sim, sim. Você quer tirar, Caleb? Ou quer que eu tiro? Pode ser, você que manda. Eu tiro. Peraí, Só então. tira só Bom, tira eu os vou tirar aqui, comentários né? aí. Tira os comentários para mim, Tá então. bom. Opa, peraí. Daqui a pouco Deixa a eu ver gente. como é que eu faço aqui, ó. Desativar comentários, talvez isso. É isso aí. E, Bom, acho que deu, então, hein? Bom, acho que é isso. Bom, vamos lá. Todos digam X. Acho que foi. Peraí, mais um pouquinho que acho que foi. Tirar mais um. Sucesso, tranquilo. Boa. É Bom, isso aí. pessoal, é isso. Quero agradecer a todo mundo aí. Amanhã tem mais. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso Instagram, mas também no nosso YouTube. E correr lá que também tem muito conteúdo. Essa live vai ficar disponível aqui, mas depois a gente vai colocar lá no YouTube também e nas plataformas para quem não pôde assistir, vai poder ouvir também se quiser. E não se esqueçam de sempre interagir com a gente, mandando perguntas, conselhos, sugestões. A gente está aqui com um canal de comunicações aberto para esse contato, hein? Show de bola, Mário, gente. Obrigado, obrigado. Excelente noite, até amanhã. só fazer um jabazinho aí pro Obrigada. nosso convidado. O pessoal que quiser Diga. seguir, o Instagram dele tá aí, o ProHold. É Então, quem verdade. quiser seguir lá, Pro, que deve ter conteúdo lá também. segue nossas É redes sociais, verdade. então, ProRound Controles, @ProRound Controles, e meu Instagram também, @LeSolarenko, que é meu sobrenome, certo? Estamos aqui, então, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no YouTube também, com esses mesmos nomes. Então, espero vocês lá, tem bastante coisa bacana lá no nosso Instagram, de aplicação, que vocês vão ver, muito bacana. Espero vocês lá. Mas, então, corre lá, segue, que Sim. com certeza tem conteúdo legal. Valeu. É isso aí, pessoal. Valeu, boa noite para todos aí e até amanhã, que amanhã tem mais, hein? Valeu, tchau, Tchau, tchau. valeu. Falou, até mais, tchau.